Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria e satisfação que as Casas André Luiz recebem a todos aqui na manhã de domingo, com uma energia e todo o preparo que a equipe espiritual já fez aqui nesse ambiente desde cedo, para receber a todos com muito amor, muito carinho e muita dedicação. Que a paz, a bênção e a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Iniciamos os nossos trabalhos nos concentrando em uma prece. Então convido a todos que entrem em prece, em conexão com o nosso querido Mestre Jesus. Para aqueles que se sentirem mais à vontade, apenas a título de concentração, se quiserem fechar os seus olhos, fiquem à vontade. E vamos imaginar a figura do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que Jesus nos ilumine, nos proteja, nos abençoe e nos ampare em todas as nossas necessidades, em tudo aquilo que nos é cabível. Que a paz do querido Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje é Exilados do Afeto, Causas Anteriores da Solidão. Esse tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 4 a 10. E quem fará por nós vai ser a Roseli. Roseli, seja muito feliz na sua explanação. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, minhas queridas, meus queridos, e que nós sejamos amparados pela espiritualidade amiga para que possamos levar um bom esclarecimento hoje a respeito desse tema. Para o nosso estudo, inicialmente nós trouxemos alguns números de pesquisas que foram feitas para a gente poder dar uma visualizada de forma geral no assunto que vai ser tratado hoje. Então, sejam em países ricos ou em desenvolvimento, cada vez mais pessoas de todas as faixas etárias têm optado por viver só. Essa opção, ela gera movimentos nos diversos âmbitos da nossa vida. Então, são consequências econômicas, porque normalmente pessoas que optam por viver sozinhas, elas têm uma condição financeira melhor, mais estável e acesso a muitas coisas que não são consumidas de forma normal. Então, o próprio mercado tem que ter uma nova estruturação para dar condições dessas pessoas poderem consumirem mais. Consequências também de saúde, porque nós entendemos que, para algumas pessoas, morar sozinho pode refletir futuramente em problemas de transtornos psicológicos, como depressões, ansiedades. Consequências morais e espirituais. Por quê? Quando nós optamos por viver sozinhos, muitas vezes nós nos afastamos, é uma tendência natural que nós nos afastemos do convívio familiar, do convívio até profissional, porque hoje existe essa opção de nós trabalharmos de casa, do convívio com as pessoas com as quais nós temos amizade. E nós sabemos que para o espírito, a convivência, a vida de relação é primordial para o nosso desenvolvimento moral, para o desenvolvimento das nossas virtudes, porque é nessa vida de relação que nós nos confrontamos com os divergentes, com aqueles que pensam diferente de nós, com a intolerância, com o desamor. Então, todas essas consequências são importantes e precisam que seja feita uma avaliação, como faz o Espiritismo com relação às questões que envolvem o nosso mundo. Porque o mais importante desta nossa vida corpórea é que nós vamos ter uma vida futura. A vida vai continuar na espiritualidade. Então, que nós possamos cuidar da nossa vida agora, para que a nossa vida futura possa ser também tão
ou quanto proveitosa como está sendo esta nossa vida atual. A tendência dessas moradias mais isoladas, ela ainda é maior na Europa, nos países ricos. Então, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Noruega, segundo indicam as pesquisas, mais de 40% de suas residências têm apenas um morador. O Brasil está próximo de grandes países como Turquia, China, Singapura. Em 2012, havia no Brasil em torno de 7,5 milhões de domicílios com um único morador. Em 2021, esse número subiu e chegou próximo aos 10,8 milhões de domicílios, segundo o último censo, já se considerando que a grande parte dessas pessoas que estão tendo essa opção, ela já tem 50 anos ou mais. Então, o censo já considera até o envelhecimento, como é sabido por todos nós, da população mundial e também da população brasileira. Então, esses dados são para o nosso estudo e a gente vai aqui juntos tecer reflexões a respeito desse movimento mundial que demonstra que uma parte da população, uma parte da humanidade, por vontade própria, está optando por morar sozinha. Consequentemente, como nós colocamos, existe uma tendência de que os relacionamentos acabem perdendo a sua intensidade, acabam perdendo até a necessidade para algumas dessas pessoas. Então, se relacionar, nós sabemos que não é fácil. É sempre um ceder daqui, um ceder dali. Quem vive em família sabe que é assim que funciona. Então, é a gente trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância. E esse movimento, que ele já vinha acontecendo, mas de uma forma mais leve, na pandemia ele se intensificou, claro, de forma compulsória, porque houve uma obrigatoriedade em que as pessoas se isolassem, mas a verdade é que criou ali um movimento que na pandemia foi intensificado e ele dá continuidade na pós-pandemia. Então, nós lembramos desse período da pandemia e também sabemos que muitos de nós sofremos traumas com esse tipo de convivência que nos foi colocada de forma obrigatória. Então, nós precisamos, naquela época, conviver com a nossa família 24 horas por dia. Então, foi um período difícil. Pais com filhos que não iam para as escolas, os trabalhos em casa, a novidade do trabalho online, da tecnologia que muitos de nós tivemos que correr atrás para entender, para desenvolver. Então, nós, nessa convivência, nós fomos descobrindo condutas, comportamentos, manias, alguns instintos que estavam adormecidos, mas no sentido de que a gente levava uma vida muito corrida e a gente não observava, de fato, como era, nós não conhecíamos, de fato, como era o nosso companheiro, a nossa companheira e os nossos filhos. Então, não é nada do que já não existia em nosso comportamento antes, mas com esse isolamento, as coisas foram sendo mais percebidas. E aí causou realmente situações difíceis nessa convivência, muitas pessoas se traumatizaram, houve muitas separações de casais. Então, esse movimento de que viver sozinho é bom acabou tendo uma intensificação nesse período e se mantendo agora pós-pandemia. Morar sozinho não é ruim de fato, e muito menos sinônimo de solidão. Mas o fato é que
nós precisamos estar atentos a qualquer movimento que nos leve a um afastamento do convívio das pessoas de uma forma geral. Então, em doutrina espírita, nós estudamos as leis divinas, as leis de Deus, que são imutáveis, que são o nosso guia de conduta para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos do Criador. Uma dessas 10 leis divinas, que estudada no livro dos Espíritos, cada uma delas é a lei de sociedade. E neste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos se a vida social está na natureza, se é da natureza do ser humano, do espírito reencarnado, a vida social. E eles dizem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós somos seres sociais. E qual é a finalidade da vida em sociedade? Estimular comportamentos diferentes, fazer com que a gente repense o papel que nós assumimos, os nossos comportamentos diante dos outros, porque na vida em sociedade há que se respeitar a liberdade do outro, o direito do outro. Então, é através dessa convivência de nós observarmos os outros exemplos que nós vamos adquirindo condições de desenvolver virtudes que nos serão importantes para a nossa evolução moral, nosso progresso, tanto individual como coletivo. Viver com o outro é um aprendizado constante. Então, quando nós vemos no mundo todo um grande movimento que nós reforçamos, pode demonstrar uma intenção velada de isolar-se do convívio, nós temos que nos preocupar e conversarmos sobre o assunto. E é isso que o Espiritismo faz como uma doutrina filosófica. Ele nos ajuda a refletir sobre questões fundamentais da nossa existência. Nós somos seres integrais, então nós estamos aqui na vida corpórea para algumas necessidades evolutivas, para resgates de problemáticas que nós causamos em existências passadas, mas nós estamos hoje aqui para melhorarmos. O papel da reencarnação é que nós, de forma individual, possamos observar as nossas imperfeições, as nossas inclinações, buscando o autoconhecimento e promovendo a nossa modificação. Então, como espíritos reencarnados no mundo corpóreo, essas situações que estão no nosso entorno, elas vão refletir na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, é visando essa vida futura que questões da humanidade presentes nesse mundo, assim como os nossos comportamentos, se eles estão de acordo com essas leis divinas, que são o nosso guia para essa nossa modificação e desenvolvimento moral, se nós estamos de verdade contribuindo para que o planeta Terra se transforme o mais breve possível no famigerado, no já tão falado mundo de regeneração. Mas como é que nós chegaremos lá se isolados, cada um em sua moradia, quando o diálogo, a troca de ideias, a troca de experiências, o olhar no outro, o tocar-se, o amar-se, acaba sendo uma atitude cada vez mais rara? Como chegaremos lá se hoje a nossa prioridade tem sido o celular? Nós sabemos que estamos aí numa pandemia de celulares, de prioridades com as redes sociais, né? Então, nós temos as nossas preferências de relacionamento se resumindo hoje
a uma rede de amigos, entre aspas. Quanto mais amigos, quanto mais seguidores, nós somos alguém na sociedade. Quem não tem rede social, então, nossa, não é ninguém, é um zero, não existe. Então, hoje, os nossos valores de relacionamento, eles estão fazendo com que nós nos tornemos exilados do afeto. Porque afeto é um sentimento que ele precisa ser expressado nas atitudes. Claro que a gente mandar uma mensagem no celular, a gente mandar um emoji, né? Aquele que manda beijo, que abraça, muito bom. Mas não há nada melhor do que um abraço, não é mesmo? Vamos confessar todo mundo junto aqui, né? Vamos refletir. O abraço, trouxe só um adendo aqui que eu lembrei agora, ele produz a ocitocina, gente, que é um hormônio poderoso da felicidade, da alegria. Então, quem aqui que já não estava triste? Vamos falar, vai? Questão material. Desempregado, sem dinheiro, e veio aquele amigo, aquela amiga, deu aquele abraço. Vale mais do que qualquer palavra. Então, hoje, um abraço, um olhar carinhoso, enfim, gestos que um emoji não vai traduzir de verdade. É preciso estar perto para a gente demonstrar o afeto, sentir, dar e receber. Por que será, por exemplo, que hoje, cada vez mais, claro que a rede social, a mídia, ela favorece a gente ter cada vez mais notícias, mas hoje o fato é que ansiedade, depressão e suicídio têm sido cada vez mais comuns. Porque pessoas tiram a vida porque não sabem lidar com o ódio nas redes sociais. E por que se odeia tanto pelas redes sociais? Porque você não está frente a frente, porque você não está olhando, porque você parece que não está atingindo a pessoa, porque a gente não está tendo o contato. O contato, quando a gente olha no olho da pessoa e a gente está ofendendo a pessoa, a gente sente, a gente cria uma certa empatia com o que ela está sentindo. Então, há que a gente pensar muito sobre esse assunto. Há que se conquistar um novo desejo de estar junto, de passar junto pelos processos de relacionamento, pelos desafios, pelas divergências. Há principalmente que se querer construir histórias de vida juntos. Os relacionamentos são líquidos, né? Se esvaem pelos dedos porque não se constroem histórias, não se persevera em vencer os desafios. Então, esse movimento de morar só surgiu de situações materiais também que propiciaram essa condição. O envelhecimento da população é uma delas. O que provoca o envelhecimento? Provoca uma saúde melhor, uma atividade física, onde a gente tem mais condições de morar sozinho por mais tempo. Então, hoje, a expectativa de vida, em torno de 70,5, já subiu nesses últimos anos. Então, a maior independência material, física e intelectual, que permitem que essas pessoas, como disse a pesquisa, uma boa parte acima dos 50 anos, possam viver sozinhas por mais tempo. Isso é muito bom, gente, porque morar sozinho tem grandes vantagens, né? Por exemplo, o autoconhecimento, porque não tem como a gente morar sozinho e não observar as nossas manias, o nosso comportamento, o nosso jeito. Mas é importante observar, pontuar e pensar o que eu posso fazer para melhorar, porque esse comportamento não é adequado quando eu for me relacionar com as outras pessoas. Nós aprendemos também a lidar com os desafios. Então, nem tudo que nós estamos trazendo hoje traduz uma vontade de isolamento. Nem todos que moram sozinhos sofrem de solidão, depressão, ansiedade, mas é um fator a se levar em consideração, porque existe uma tendência de nós, como humanidade, nos isolarmos dos nossos relacionamentos. Outra face que nós podemos refletir sobre os exilados do afeto é com relação àqueles que a sociedade exila compulsoriamente.
Eles não optaram por estar sozinhos, mas nós os exilamos, nós os isolamos da nossa convivência. Alguns grupos de pessoas que nós ainda, no nosso nível evolutivo, entendemos que sejam classes à parte do mundo, mas não são. A gente lembra daquela passagem de Jesus com relação à família, onde ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, nós todos ainda chegaremos ao entendimento de que somos irmãos. Então, moradores de rua, os viciados, os que cumprem ou cumpriram penas em penitenciárias, os doentes, os idosos. A gente vai pontuar uma coisa importante aqui. Não há intenção alguma de julgamento nesses pontos que estão sendo colocados. Mas o Espiritismo, ele traz para a gente um pensamento racional. E o pensamento racional faz com que a gente reflita sobre o nosso comportamento. Então, nós estamos pontuando o nosso comportamento em relação a essas pessoas e não julgando a forma como um ou outro age com relação a isso. Mas, importante nós refletirmos, se nós queremos um mundo melhor, o que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa relação com essas pessoas mais desprovidas de uma condição, digamos, confortável no mundo corpóreo. Então, com relação aos moradores de rua, são exilados do afeto porque são pessoas invisíveis à maioria da população, que tem casa, que tem alimento, que tem o que vestir. Quantas vezes, e eu me incluo nessa também, nós simplesmente fechamos o vidro do nosso carro, está filmado, está ali bonitinho, nós nos entendemos como seguros ali, mas sabemos que também não estamos, mas nós simplesmente isolamos, somos indiferentes àquelas pessoas que vêm à nossa janela, vêm à nossa presença, às vezes numa confeitaria, numa feira, pedir alguma ajuda. Da mesma forma, nós podemos nos colocar no lugar deles. Como é que nós nos sentiríamos? As condições de vida hoje, nos principais centros urbanos, exigem que nós tenhamos uma proteção. Então, claro que a gente tem que ter critérios realmente para nos mantermos protegidos, porque não está fácil realmente você trafegar pela cidade hoje. Mas, às vezes, a gente pode ter um sorriso, a gente pode ter um olhar, pequenas coisas, quando nós percebemos que é uma pessoa que vem pedindo ajuda, mas que não vem mal intencionada, porque nós também temos o amparo da espiritualidade, dos nossos guardiões, que nos auxiliam, que nos intuem. Então, às vezes, a gente sente que aquela pessoa não é mal intencionada, não vai nos fazer mal e que precisa de um auxílio. Da mesma forma, são exilados do afeto os viciados, porque deveria partir, primeiramente, dos governos um auxílio a essas pessoas, mas nós não vemos, pelo menos de minha parte, um programa de governo, seja ele federal, estadual ou municipal, que seja direcionado a tratar essas pessoas. Aqui em São Paulo, principalmente, nós vemos a Cracolândia, que está se distribuindo em várias Cracolândias em todos os bairros. Tentativas têm sido feitas. Nós temos ONGs, nós temos a UB, que eu não me lembro agora se é municipal ou estadual, se alguém souber de mais detalhes, depois na oportunidade pode colocar. Então, nós temos tido algumas ações, mas elas efetivamente não vão ao encontro daquele que precisa ser combatido, que é aquele que fornece a droga. Então, mais uma vez, a gente não está aqui para julgar a nossa atitude, mas sim para levar uma reflexão individual, cada um de nós ali para a nossa casa, e pensar como nós estamos nos comportando. E com relação aos presidiários, nós sabemos que o nosso sistema não educa, não é de hoje, mas
nós também, quando essa pessoa sai para a vida em sociedade, nós também não damos oportunidade a ele de se regenerar. Em doutrina espírita, nós ouvimos, e é fato, que quando fomos criados, Deus nos criou iguais, simples e ignorantes, e que todos temos a mesma oportunidade de crescimento. Mas o fato é que a sociedade que foi construída em toda a existência do ser humano não tem dado essas oportunidades. Então, Deus dá, mas nós, como sociedade, não damos. Então, muitas vezes, uma pessoa que sai da prisão e que se arrependeu de verdade, que quer mudar de vida, também nós não damos oportunidade. Claro que existem, como já falamos, aqueles segmentos que auxiliam, mas não é uma ajuda efetiva para que possa atingir uma grande parte de pessoas. Então, os idosos, os doentes, que nós também acabamos, às vezes, por uma palavra que nós falamos, é melhor para a privacidade, a gente pega, coloca a pessoa num quarto lá no fundo da casa, e ali tem um banheiro, ali tem o seu quarto, onde ele faz as suas refeições, porque não escuta, porque tem dificuldade de mobilidade, e a gente acha melhor. Vamos analisar, né? Será que a gente está fazendo isso pelo bem dele ou pelo bem nosso? Lembrando que é sempre uma reflexão, tá? Então, com relação a isso tudo, nós podemos entender como é que nós, como sociedade, estamos nos comportando em relação tanto àqueles que estão optando por morar sozinho, qual é a real intenção, e está sendo observado essa consequência do isolamento, e se nós também não estamos agindo, exilando de afeto pessoas da nossa própria sociedade. Com relação à questão da solidão, as causas anteriores da solidão, como coloca o tema também. Nós sabemos que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem lá causas anteriores da aflição e causas atuais da aflição. O capítulo é o Bem-aventurados os aflitos. Então, nós entendemos, conforme os espíritos nos orientam, que nós hoje estamos tendo algumas problemáticas na nossa vida corpórea, algumas situações difíceis, aflições. Vamos observar, conforme eles nos orientam, se as causas dessas aflições não estão nos nossos próprios comportamentos hoje. Porque tudo aquilo que nós damos para o universo de energia, ele devolve para nós. Então, se nós estamos agindo no bem, pensando no bem, dominando, tentando ao menos dominar nossos instintos e imperfeições, nós estamos num caminho bom. E a tendência é que cada vez menos nós tenhamos aflição, porque quando nós sabemos que estamos no caminho certo, no caminho do bem, que estamos indo em direção ao Pai, como quer a doutrina espírita, como orienta a doutrina espírita, nós vamos tranquilizando a nossa mente, entendendo que nós vamos receber de volta toda essa energia, todo esse comportamento que nós estamos tendo. Então, antes de nós colocarmos as nossas aflições no passado, vamos trazer primeiro a observação para a nossa vida atual. Depois, se nós não encontrarmos, elas estarão com certeza em existências passadas. Nós estamos aqui hoje reencarnados, como já falamos, para nós nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, mas nós deixamos débitos lá atrás. Deixamos prejuízos que causamos lá atrás a nós mesmos e aos outros. Então, não há nada que a gente faça que cause dor, que cause prejuízo, que não precise ser reparado, desde o menor até o maior. Então, quando a gente tem esse entendimento, para nós sairmos desse ciclo que muitas vezes nós entramos de negatividade, de revolta,
nós precisamos compreender que em nosso entorno estão pessoas e situações necessárias para o nosso aprendizado. Quando nós entendemos isso de forma racional, como a doutrina nos ensina, nós nos resignamos, mas movimentamos ali em nós um combustível que vai nos ajudar a modificar essas situações. Então, quando é que nós vamos parar de sofrer? Quando nós pararmos de nos equivocarmos. É uma busca constante de nós cada vez nos equivocarmos menos. Então, é muito difícil mesmo a gente estar vivendo nesse mundo. Nós todos somos filhos de Deus. A doutrina nos coloca, Jesus nos coloca. Todos temos a mesma oportunidade, como já falamos, mas nós ainda nos vemos diferentes. E a filosofia espírita, ela nos orienta. Imagine que você está no alto de uma montanha. Você está sozinho lá no alto da montanha. Do alto dessa montanha, você olha para baixo e vê ali toda a humanidade. Dali de onde nós estamos, nós conseguimos distinguir quem é rico, quem é pobre? Conseguimos distinguir quem é o perfeito fisicamente, quem não é? Quem é muito provido de beleza física e quem não é? Quem é negro, quem é branco? Todos somos iguais. Então, a partir de quando nós exercitarmos cada vez mais esse caminho filosófico, nós vamos realmente nos entender como iguais. Nós aqui olhando, a gente acha que tem pessoas diferentes, mas nós não somos. Então, nós temos que ver a grandiosidade que é a vida corpórea, porque mas essa grandiosidade que abrange todos nós, espíritos imortais. Nós temos uma vida aqui e agora, mas isso vai continuar na espiritualidade. Então, que nós possamos ver que todos somos iguais, tanto lá quanto aqui. Essa palestra, ela me tocou muito, sabe? Então, a gente tentou trazer para vocês da forma mais delicada possível, mas trazendo mesmo um alerta para o nosso futuro, né? E a gente vai voltar hoje para as nossas casas e nós vamos pensar, sim, tenho certeza, todo mundo vai refletir um momento ou outro em como olhar para essas pessoas desprovidas daquilo que nós temos hoje materialmente, moralmente mesmo, como olhar para essas pessoas de forma a tentar levar até elas um conteúdo um pouco mais agradável, de esperança, de fé. E também vai chegar o dia em que vai voltar aquela moda de novo das cadeiras na calçada. A gente vê ainda em alguns casos, algumas cidades, que a gente vai pegar o celular, vai guardar no... Porque é importante, a gente não vive mais celular, o fato é esse. Mas a gente vai estar ali conversando com a nossa família, a gente vai estar num café, tomando um café, falando de amenidades, porque a gente vai estar revalorizando isso que, de certa maneira, a tecnologia está fazendo, está retirando do nosso convívio, que é a gente estar junto com as pessoas. Então, é esse o ensinamento de hoje que o Espiritismo trouxe para nós, e a gente agradece sempre a oportunidade, porque quando a gente estuda, quando a gente fala, quem ouve primeiro é a gente. Então, a gente tem obrigação de buscar melhorar-se cada vez mais, a gente tem isso sempre como um aprendizado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Roseli, pelo esclarecimento e pelas reflexões. É chegado o momento de perguntas, dúvidas e colocações. Aquele que se sentir à vontade é só levantar o braço que o José terá o prazer de levar o microfone. Bom dia e muito obrigado pela excelente palestra. Obrigada. Ficou uma dúvida, e se a senhora puder esclarecer, e quanto à necessidade de uma pessoa, não muito idosa, mas ter a necessidade de ficar numa casa de repouso, por exemplo, tendo filhos, que não visita, em hipótese nenhuma. Esta pessoa a gente pode levar lá pelo passado, né? Porque, assim, conhecendo a vida presente,
na minha opinião, não tem nada que justifique, né? Pode-se levar somente lá do outro lado a necessidade dessa pessoa ficar sozinha lá, sentindo extrema solidão? Olha, pode sim, né? Não dá para a gente determinar se é ou se não é. Porque nós temos escolhas, né, na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio e essas escolhas, elas sugerem que a gente vai ter responsabilidade sobre ela. Então, muitas vezes, a gente passa situações, nesse caso de isolamento, em que reflete realmente essas nossas escolhas. Se a pessoa foi boa aqui, isso não quer dizer que ela tenha sido boa lá, porque nós estamos em processo de resgate. Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações e ainda vamos ficar muitos séculos em um mundo de regeneração, é porque a gente está em aprendizado constante. Então, a gente ainda tem realmente muito que se melhorar moralmente para que a gente possa um dia atingir um mundo mais feliz, que é esse mundo em que as circunstâncias que nos envolvem hoje não estarão mais presentes, porque nós interiormente nos modificamos. Então, é possível sim, mas da mesma forma que essa pessoa está, digamos, resgatando situações que ela mesma provocou, que não sabemos se é isso, as pessoas que estão contribuindo para que ela assim se sinta, também estão se comprometendo. Então, a partir do momento que você coloca um idoso numa casa de repouso e esquece que ele existe, nós estamos nos comprometendo. Então, é importante a gente entender isso. O resgate é individual, o resgate é meu. Mas se outras pessoas estão se comprometendo, contribuindo para essa minha dificuldade, se podem ajudar, se podem dar afeto e não se dispõem a isso, essas pessoas também estão se comprometendo. Então, é importante a gente sempre trazer essa questão. A gente entende que, no meu entendimento, colocar um idoso numa casa de repouso não necessariamente é um mal a ele, porque, às vezes, a família não tem condições psicológicas de cuidar de uma pessoa que está em processos de envelhecimento mais sérios. Então, nós não estamos aqui para julgar, mas pensem que todo o mal que nós causamos, nós estamos nos comprometendo, por mínimo que seja. Então, quando a gente põe uma pessoa, os cuidados de outras, não há necessidade, não deve ser abandonado, porque continua fazendo parte da nossa existência e, principalmente, do nosso aprendizado. Tá bom? Opa. Primeiramente, bom dia aí, né? Queria parabenizar você pela bela explanação aí. Obrigada. Eu queria trazer uma pergunta que, antigamente, né, as famílias se viviam mais juntos, né? E aí, hoje em dia, com o crescimento da mídia, das informações, né, as pessoas estão ficando mais... buscando mais viver sozinho, né? E o que você acha que a gente pode fazer para amenizar esse tipo de situação, para que a gente possa ser mais tolerante e viver em família? Pois é, a gente vive sozinho, mas primeiro que a gente nunca está sozinho, né? Sempre tem os nossos amigos aí, as companhias espirituais que estão no nosso entorno. Nós, falando de uma vida urbana, a gente não vai conseguir se isolar de forma a gente não se comunicar com ninguém. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai estar na rua. Então, é nessas oportunidades a gente procurar perceber. Tudo é uma questão de autoconhecimento. Quando a gente está aqui para se melhorar, a gente tem que entender que se melhorar implica em quê? Em você se olhar. Sabe aquele olhar honesto, né, que você coloca ali para dentro de você e você busca perceber as suas sombras? Porque nós temos as nossas sombras. A gente tem muita coisa boa, gente. Nós estamos melhorando muito. A humanidade, o mundo está melhorando demais. É que a gente dá a mídia, dá audiência para as coisas que são ruins. Mas se a gente observar, o mundo está muito bom, até em relação a essas situações que nós trouxemos aqui.
Mas o fato é que a gente tem ainda as nossas imperfeições, que às vezes fica lá, adormecida, quietinha. Ah, mas eu não tratei. O que vai acontecer? Na próxima, ela pode aflorar. Né? A gente tem o caso que é tratado na Revista Espírita, eu gosto sempre de colocar, é um caso bem que traz para a gente uma visualização legal, Nero. Então, lá os espíritos, eu não sei falar direitinho em detalhes a história, mas os espíritos perguntam, são questionados, né? O Nero, mas ele foi tão bom na encarnação anterior, por que quando ele reencarnou como rei de Roma, imperador, sei lá eu, ele foi incendiário, ele matou, ele foi cruel? Porque ele não se tratou. Ele não se conheceu naquela oportunidade e deixou ali adormecido aquele instinto. Quando ele teve a oportunidade como um imperador, o que ele fez? Ele pôs essa sua imperfeição em prática, porque ela não foi tratada. Então, gente, autoconhecimento é importante, vamos aproveitar para a gente se observar. Então, como que a gente faz para melhorar? É se observando, honesto e falando, nossa, eu não estou muito tolerante às questões políticas hoje que afastam famílias. Como é que a gente deve tratar? Com equilíbrio, com harmonia, respeitando a opinião do outro, tendo a sua opinião e respeitando a do outro. Então, a gente aprender a conviver com o outro, aprender a aceitar o outro na medida do possível de como ele é. A gente, quando não consegue lidar com uma pessoa, a gente pode se afastar, porque às vezes a gente se compromete mais ainda se a gente fica junto com uma pessoa que para nós é tóxica. Claro, tem que ter também os critérios de necessidades, de auxílio, uma série de coisas. Então, tem muitas questões aí que envolvem tudo, e isso vem do autoconhecimento, da vontade que a gente tem de nos olharmos e, principalmente, de nos modificarmos à medida em que a gente pode. Oi, bom dia. Bom dia. Eu entendo que faltou complementar uma perspectiva positiva também desse movimento mundial, porque pelo livro dos Espíritos se diz que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. E vários países desenvolvidos incentivam, desde a juventude, a pessoa a ter uma vida própria, mais independente, o que causa o ir morar sozinho. Se é um movimento mundial e que é bastante destacado em países desenvolvidos, onde as pessoas já são mais esclarecidas, será que não faz parte do processo de regeneração do planeta já, essa movimentação? Porque se a gente olha para a cultura do cristianismo, que se fundamenta, principalmente os que são mais fanáticos, aí, que se fundamentam só pela Bíblia, as relações familiares são muito difíceis pelos que se fundamentam só pela Bíblia. Só quando a pessoa consegue dar aquele passinho adiante, de ver que tem mais do que está na Bíblia, que consegue visualizar a possibilidade de evolução. Então, eu entendo, no meu ver, que faz parte de um ciclo já de regeneração do planeta, essa grande movimentação mundial de pessoas se reestruturando nas relações familiares. Hoje em dia já se diz, família não é com quem você nasce, família é com quem você consegue desenvolver uma relação de afetividade. Então, eu acho que faltou esse complemento. Faltou não, porque você deu. Foi maravilhoso, eu agradeço muito. Sabe por quê, gente? A gente tem pouco tempo. E, às vezes, quando você recebe um tema para você fazer a sua palestra, a gente procura sempre se inspirar para receber uma intuição da espiritualidade. Não é nada mediúnico, mas é alguma coisa intuitiva. Então, a gente busca um foco. E foi muito bom você ter trazido isso, porque, realmente, a gente tem esse lado. Mas, às vezes, na palestra não dá para a gente analisar todas as faces, né? Mas super bacana, a gente agradece, foi um complemento importante. Vamos prestar atenção em tudo isso, porque tem os lados positivos. Tudo tem o lado que a gente precisa observar melhor e tudo tem o lado positivo, porque a gente possa viver em harmonia, e você colocou muito bem. Obrigada, viu? Bom, por uma questão de disciplina de horário, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas a Roseli ficará aqui
ao final da palestra, caso alguém tenha alguma dúvida, para esclarecer diretamente com ela. É chegado agora o momento das vibrações. E o que são as vibrações? Vibrações são as nossas melhores intenções, são as emanações positivas dos nossos melhores pensamentos para aqueles que mais necessitam. Então convido a todos que, se preferirem, para que fechem seus olhos para uma melhor concentração, aqueles que preferirem, para que a gente possa vibrar em prol daqueles que mais necessitam. Vamos pensar nos nossos amigos moradores de rua, essas pessoas que enfrentam dificuldades todos os dias, das quais foi citada aqui na palestra de hoje, que a gente possa vibrar positivamente para essas pessoas, para que eles tenham um entendimento, para que eles tenham a bênção e a paz de toda a equipe espiritual para as suas recuperações. Vibremos. Vibremos também para aquelas pessoas doentes que estão acamadas, pessoas que estão em hospitais, muitas delas nossos entes queridos que necessitam de um acalanto da equipe espiritual para a recuperação de sua saúde, os idosos em casas de repouso, todos aqueles que passaram por algum problema cirúrgico e que necessitam de uma recuperação, que a equipe espiritual possa amparar e auxiliar essas pessoas que passam por problemas de saúde. Vibremos. Vibremos também pelo nosso planeta Terra, esta casa que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que este planeta encontre o entendimento entre os povos, o entendimento entre as nações, que possa dar um passo importante na sua regeneração, com a bênção e a paz de Jesus. Vamos vibrar para que o nosso planeta evolua, para que as pessoas do nosso planeta se entendam e possam crescer juntas, se ajudando mutuamente. Vibremos. E vibremos também pelos nossos lares, que é o nosso educandário, onde tudo começa. Que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares recebam a bênção, a paz e o amor da espiritualidade maior. Vibremos. Agradecemos, Pai, mais uma vez por esta oportunidade, que a Tua bênção, a Tua luz esteja sempre conosco, que Deus nos ilumine, nos proteja e possamos estar aqui novamente no próximo domingo, em prece, em agradecimento por tudo aquilo que nos é concedido. Que a bênção de Deus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos mais uma vez pela atenção na manhã de hoje. Que a bênção e a paz de Deus esteja com todos, que possamos voltar todos em paz, com muita luz e muita saúde para os nossos lares. E domingo que vem teremos novamente as nossas palestras aqui nos mesmos horários de sempre. Só peço que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída organizada do salão. Muito obrigado e um ótimo domingo a todos.